comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, está começando agora mais um programa em discussão aqui na sua TV Alesp. Hoje a gente vai falar sobre gravidez tardia. Você sabia que está crescendo o número de mulheres que estão engravidando depois dos 35 anos no Brasil? Isso, inclusive, está comprovado em dados do Ministério da Saúde. O programa de hoje vai analisar toda essa conjuntura, afinal, o que é que explica esse novo panorama? Bom, eu recebo aqui no estúdio a ginecologista Priscila Lima, a especialista em RH e coach de carreira e equipes Viviane Mishima e Andréa Jacoto. Ela foi mãe depois dos 40 anos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui para esse bate-papo, que é uma realidade hoje no Brasil, como eu acabei de falar, comprovado em dados do Ministério da Saúde. Para você ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 20 anos cresceu o número de mulheres que estão engravidando depois dos 35 anos. Esse crescimento foi de 65%. Vou começar com você, Viviane. O que é que explica isso? Isso tem uma relação direta com o mercado de trabalho, a mulher se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. E sim, tem uma correlação entre as situações, né? Porque a mulher, ela se descobriu muito proativa, dinâmica, com as suas capacidades, as suas novas habilidades. E num conceito de mercado de trabalho que ela é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que ela também pode realizar atividades que um homem também faz. Então, isso propiciou toda essa situação, né? De uns anos para cá, recentemente, e até tem uma pesquisa do Ministério do Trabalho e do RAIS e do CAGED, né? Sim. Que fala que em 2016, 44% das mulheres já estavam no mercado de trabalho. Nossa, 44% que salto, hein? do mercado de trabalho era constituído por mulheres. É uma pesquisa relativamente nova, né, recente. Então, assim, isso propicia muito, porque ela se descobriu, então ela quer se especializar cada vez mais, e o mercado exige isso cada vez mais também, né, das pessoas, não só das mulheres. É muita competitividade. E ela quer também se destacar, ela quer ser reconhecida não só pelos papéis de mulher, de mãe, mas de profissional também. Inclusive, a gente tem aqui 3 profissionais para comprovar isso, né, gente? Sim. E a gente tem aqui também a Andréa Jacoto. No seu caso, foi mãe após os 40 anos. Foi uma escolha justamente por investimento na carreira? Exatamente. Como a maioria das mulheres, eu pensei primeiro na minha carreira, né, nos estudos complementares, inclusive, né, pós-graduação, especializações. E quando surgiu aquela vontade de ser mãe, eu já estava com 35 anos, né? E eu tive que enfrentar a infertilidade. Foram quase 6 anos de tratamento para conseguir engravidar pela primeira vez aos 40 anos. Você falou que fez esse investimento todo aí de carreira. Você é formada em publicidade? Eu sou formada em publicidade e administração. E tem 2 formações? Isso, e mais algumas especializações. E mais algumas especializações aí para frente. E aí, como é que aconteceu isso? Quando você se deparou aos 35 anos, que disse, não, agora é a hora realmente de engravidar, e se viu diante desse problema. Como é que foi isso na cabeça? Na verdade, eu comecei a enfrentar um pouco de problema depois do casamento. Porque a partir do momento que você casa com mais de 35 anos e você vai buscar novas oportunidades, você já sente as perguntas, você está casada, você vai ter filhos, qual é o seu planejamento? Então, eu já comecei a sentir um pouquinho dessa questão logo após o casamento. Quando aos 35 anos eu resolvi que eu ia ser mãe, né? A gente resolveu que a gente ia ter filho, eu não imaginava que eu ia enfrentar a infertilidade, né? A gente acreditava que parando de tomar anticoncepcional, fazendo as tentativas, em 6 meses até 1 ano, eu ia engravidar. Mas não, a gente infelizmente não teve essa sorte, né? Então a gente partiu para os tratamentos. Sim. E durante os tratamentos eu fui enfrentando várias dificuldades, além de todo o problema de você psicologicamente não está sendo capaz de gerar um filho, você fica estagnada na vida, na verdade, né? Porque você pensa 2 vezes antes de procurar uma nova profissão, você se vê naquela questão de 35 a 40 anos, o que o mercado já está querendo de uma pessoa nessa idade, né? As portas já não estão tão abertas assim para uma pessoa mais velha. Então foi um período muito difícil para mim, né? Eu tive que enfrentar vários desafios até conseguir realizar o sonho de ser mãe. Doutora Priscila, no caso aí da Andréa, ela disse que chegou aos 35 anos e falou, agora é o momento, agora eu quero ser mãe.
Isso, inclusive, a gente está falando de gravidez tardia, que tem todo aquele investimento profissional, claro, é um direito da mulher e acho que deve ser assim mesmo, mas também tem que ser dosado muito o momento certo dela pensar assim, agora eu vou ser mãe de fato, até porque existe toda a questão hormonal também por trás disso, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Seja bem-vinda. Para mim é um prazer falar desse assunto. E realmente é isso, quando a mulher se prepara para engravidar. Na verdade, hoje em dia, no consultório que a gente vê a maioria das pacientes chegando com mais de 40 anos, sem nenhum filho. Então, é um fenômeno mundial, essa tendência de primeiro a estabilidade profissional e, por consequência, a estabilidade financeira. E ainda assim tem a questão da estabilidade do relacionamento, a mulher com um nível de exigência maior em relação ao parceiro, e isso pode demandar algum tempo, e é o que a gente vem vendo aí no mundo todo, que é essa adiar a maternidade. Então, é importante que a mulher se programe. Então, a gente vê o planejamento familiar e o aconselhamento reprodutivo. Então, é interessante que ela converse com o ginecologista e com o especialista em reprodução humana para saber quando ela deve engravidar ou se ela pode postergar e o quanto pode postergar, através dessa investigação, dos exames hormonais e tudo isso. No seu caso, teve essa preocupação, André, ou não? Você achava que não teria nenhum problema em engravidar e foi deixando o tempo passar? Eu fui deixando o tempo passar, eu não imaginava. A gente realmente encarou a infertilidade a partir do momento que eu não consegui engravidar no período de 1 ano. Aí, realmente, a minha ginecologista falou, tá na hora de você procurar especialista porque vocês têm algum problema, né? E esse problema a gente enfrentou vários anos, né? Foram quantas fertilizações? Até eu ter a minha primeira filha foram 9. 9? Nossa, que desejo de ser mãe, hein? Você sempre sonhou em ser mãe? Na verdade, assim, não era o objetivo da minha vida, né? Eu acho que, como a maioria das mulheres da minha geração, a gente foi criada e os exemplos que a gente viu foi: você tem que ser uma mulher forte e independente. O meu pai me dizia muito: você tem que trabalhar, você tem que ser independente, você não pode precisar de ninguém. Você não pode precisar de um homem, né? Fala bem assim mesmo, não é isso? Então, assim, a gente foca muito nisso. Então, primeiro eu vou fazer minha faculdade, vou arrumar meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Então, assim, eu ficava preocupada com isso mesmo, com a minha formação e meu crescimento profissional, né? Tanto que eu me casei já muito tarde, me casei com 31 anos. Eu já não fui uma pessoa que casou cedo. Então, eu realmente não imaginava que eu ia enfrentar o problema da infertilidade, como a maioria das mulheres, né? E eu estou falando há quase 16 anos atrás, né? Não se ouvia tanto falar em infertilidade como a gente escuta hoje. Hoje é um assunto muito mais abordado e não faz tanto tempo assim, né? É uma coisa bem nova. Bem nova. E você falou agora há pouquinho, né, Andréa, também de toda essa preocupação de que, mas aí eu tô com 35 anos e chego na porta de um emprego e diz, mas você vai ser mãe, você pensa em ser mãe. Aí é mais um fator para a mulher provar também a sua capacidade, né, Viviane? Exatamente. Porque a mulher, ela tem desafios a vida toda, né? Desafio para provar que ela é capaz, que ela dá conta, e realmente nós damos conta, né? É uma situação que não é para engrandecer, mas sim, nós damos conta das situações. Claro. E o mercado de trabalho ainda tem um contexto um pouco preconceituoso nessa questão, tipo, vou contratar mulher ou não, porque ela já teve filho, não vai ter, como é que está a situação? Mas tem muitas empresas já se abrindo para isso, até para uma questão já de maternidade, entendendo que a mulher ela é muito mais capaz, além das suas forças, ainda quando ela tem filhos. Porque depois que ela tem filho, ela vai se desdobrar mais ainda. Então, a produtividade dela aumenta, a capacidade dela estar ali todos os dias na rotina de trabalho. Ela se entrega muito para tudo que ela faz, né? Nós. Ela sabe que tem uma outra vida dependendo dela, financeiramente, tem uma outra inclusive. vida. E tem essa questão dos relacionamentos, né, da parceria. Hoje em dia, o mercado a gente sabe que não está fácil, então vem a questão de também ajudar mutuamente, né, a questão financeira. E a mulher, ela demonstra toda essa força, né? E ela tem, as pessoas têm olhado para a mulher de um jeito diferente hoje no mercado de trabalho. Os profissionais já olham com olhos de admiração, de mais orgulho, não tanto de preocupação, mas ainda tem, principalmente com relação à idade. E a pergunta é, você pretende ter filhos? Aí fica aquela incógnita, se eu falo sim, eu posso perder o emprego, a oportunidade. Se eu falo não, eu posso estar mentindo, porque toda mulher, querendo ou não, tem esse sonho de ser mãe um dia.
Mas é um tabu, vamos dizer, que já está caindo por terra. Aos poucos, a gente tem conquistado esse espaço. Mas tem muita coisa ainda para lutar nesse sentido. Tem muita coisa para lutar nesse sentido, inclusive em relação à remuneração. A gente sabe que infelizmente, ainda no Brasil, a mulher que exerce a mesma função que um homem exerce, muitas vezes ela acaba não sendo remunerada da mesma forma. Sim. Hoje isso ainda é comum, ainda é uma realidade. E não é só de estados para estados, é do Brasil, eu não sei como está no mundo essa questão também, mas é uma realidade. Nacional, pelo menos, dá para falar. E também tem um lado muito positivo, que já tem mulheres que têm o salário já equiparado na mesma função que homens, mas é uma minoria ainda. Então, assim, a gente tem muito que batalhar ainda. E a gente está falando num lado positivo, quando na verdade era para ser um processo tão natural, né? Sim. E vocês três podem falar em relação a isso, porque são 3 profissionais, cada uma na sua área, e vocês já enfrentaram, inclusive, esse tipo de situação no emprego, de ser remunerado abaixo do que o mesmo, que desempenha a mesma função de um profissional do sexo masculino? No seu caso é mais específico, né? Na medicina? Não tem tanto, né? Não, a gente não vê muito. Na medicina não, né? Na medicina não. Mas a gente sabe que a medicina também, né, doutora Viviane, é um caso à parte. Sim. A gente costuma falar aqui muito, acho que a nossa coach materna vai poder nos ajudar, que é a questão de trabalhos na área de administração. Tem muito isso, você está no mesmo nível, na mesma faixa, no mesmo setor, e você vê um colega seu do sexo masculino ganhando um pouco mais. E esse um pouco mais faz diferença, né? É diferença de, às vezes, 10, 15, 20, 25%, 30% a mais do que você, e é uma grande diferença. Então, assim, ainda causa ainda mais essa competitividade que, ao meu ver, não deveria estar existindo, né? No sentido. Então, a gente passa por essa situação ainda. É um pouco mais forte em algumas profissões do que em outras. Exatamente. Doutora Priscila, me diz uma coisa. Qual é o perfil hoje da mulher que procura o seu consultório? É realmente esse perfil acima dos 35 anos? Sim. A maioria das pacientes acima dos 35, dos 40 anos, e é exatamente esse perfil. Muitas já chegam falando, olha, quando eu pensei em engravidar, eu tive uma promoção dentro do trabalho e aí depois eu posterguei mais 3 anos e quando eu ia engravidar eu tive mais uma promoção. Então, a maioria fez faculdade, aí depois fez pós-graduação, aí depois entrou de fato no mercado de trabalho e que aí a competição, principalmente em algumas áreas, se você engravidar, talvez você fique para trás, então ela já chega ali muito bem consolidada do ponto de vista profissional e pessoal, mas a gravidez ficou para trás. Então, esse é o perfil, é paciente acima de 35 anos, sem nenhuma gravidez e que previamente não havia nem tentado ainda, por questão pessoal mesmo. Exatamente. Foi mais ou menos a minha realidade, é bem por aí. Você está se vendo bem nessa leitura aí, né, André? E em que ponto a mulher, apesar dela estar investindo na carreira, ela tem que pensar, chegou o momento de engravidar? Porque existe toda uma questão da qualidade, digamos assim, do óvulo da mulher, que a partir de uma determinada idade já não passa a ter mais aquela qualidade que ela tem aos 20, 25 anos, né? Sim. Então, isso é importante também se preocupar. Sim, isso é muito importante. E como a gente comentou, até você tentar engravidar, você não sabe se você tem dificuldade ou não, né? A maioria está aí fazendo anticoncepção, nunca ficou exposta à gravidez. Então, muitas vezes, elas chegam no consultório, às vezes, sem um diagnóstico, mas exatamente isso. Olha, eu pretendo engravidar daqui 3, 4 anos, já sei disso. E hoje eu estou com 34. Eu quero saber se eu posso esperar. E se eu não puder esperar, o que eu tenho que fazer? Eu engravido agora, eu tenho que fazer o tratamento? Ou então, não, eu nem sei, mas eu já tenho dificuldade, eu já tenho alguma questão que vai dificultar. Então, por que não fazer agora e você consegue se planejar? Se a gente pudesse aconselhar, isso acontece um pouco melhor nos Estados Unidos, na Europa, que é um perfil cultural diferente, que é a mulher chegando ao ginecologista e ela dizendo para ele, olha, eu quero fazer meu planejamento familiar, eu quero congelar meus óvulos quando não tem parceiro. Algumas já têm parceiro, quer congelar o embrião para daqui a alguns anos engravidar. Então, o cenário ideal seria você ir ao ginecologista e ver, eu tenho alguma dificuldade, você poderia fazer um exame para ver meu ovário, os meus óvulos estão acabando. Isso não é cultural da mulher no Brasil. E dos médicos também ainda está se adequando, como a gente vem vendo que
tem se falado muito agora. Infertilidade, congelamento de óvulos, produção independente, que é aquela mulher que também decide ter filho sozinha. Tem muito esse perfil, né? Muito. Então agora realmente a gente vê na televisão, a gente vê na novela, então assim, agora tem ou aquela maternidade tardia, que a gente fala, então inclusive pessoas na mídia, famosas, engravidando após os 40, 45, então agora realmente está se falando. Mas o problema sempre existiu. A questão foi a mudança de padrão aí sociodemográfico. De comportamento De mesmo. comportamento As pessoas Mesmo. estão- Você, por exemplo, né, André, não teve essa preocupação. Não, de forma alguma, de forma Só alguma. teve a preocupação de dizer assim, chegou 35, agora eu vou... Agora eu quero ser mãe, já estou bem, estou estabilizada. Financeiramente a gente está super bem, está na hora da gente ter a nossa família. Mas antes disso, nunca tinha imaginado, nunca tinha parado para pensar. E acho que é uma grande maioria das mulheres. Né? E um outro fator, puxando um pouco o que a Priscila estava falando, essa questão da produção independente, eu acho que com o crescimento profissional das mulheres, a independência das mulheres, elas também estão exigindo muito mais do parceiro. E isso acaba também atrasando essa maternidade. As mulheres hoje elas estão casando muito mais tarde. Era né? esse ponto. Elas exigem muito mais dos homens também hoje. E isso é um fator que também vem contribuindo para essa maternidade tardia. Pois é, era justamente isso que eu ia jogar a bola para você, Viviane. Esse é um cenário também, né? A mulher está casando cada vez mais tarde e, consequentemente, engravidando mais tarde também, justamente porque é um efeito dominó, né? Do investimento na carreira e aí ela deixa para casar mais tarde e, consequentemente, a gravidez vem mais tarde. Exato. Tipo, a gente está numa situação hoje, num contexto totalmente diferente, né? Uma situação impensada se a gente olhar para os nossos pais, para os nossos avós, em como era todo o contexto daquela época, como a gente vive hoje, né? Então, tem essa questão das mulheres estar sempre em busca, tem a questão, né, de... Aí a gente entra num outro assunto que talvez fique para uma outra situação, outra oportunidade de falar dos homens também, de como os relacionamentos estão lidando, acontecendo hoje, né, na vida. Então, eu falo assim, é uma reação às entregas em cadeia, né? Sempre vai tendo novos desafios, novas situações acontecendo, dificultando, e realmente a gente não para pensar se eu vou estar saudável ou não. Eu vou deixar. Muitas mulheres já estão no acontecer. segundo casamento, terceiro casamento, Também, quando realmente decidem engravidar. Sim, os né? homens também, justamente por essa situação Exatamente. atual hoje, né? De relacionamentos, a gente fala muito de relacionamentos líquidos, né? Que nada dura, nada permanece, então você acaba focando mais na sua carreira, no seu desejo de se realizar profissionalmente, de ser reconhecida. E é onde chega a mulher independente. Exatamente, uma mulher forte, mais independente, que é dona de si, que dá conta de fazer 1001 atividades e tarefas ao mesmo tempo, porque pensa também, ao mesmo tempo, várias coisas que é diferente já da cabeça de um homem. Não falando que os homens também não fazem, sim. Mas a gente pensa, a gente tem uma visão global. Já os homens têm uma visão diferente. Então, essa multitarefa e essa questão da gente conseguir ter uma visão ampla para as coisas facilita muito a nossa vida em todos os âmbitos. Mas a questão da maternidade acaba ficando um pouco complicada. A gente tem um exemplo aqui, a ginecologista. A doutora Priscila, por exemplo, não é mãe ainda, né, doutora Priscila? Mas é uma escolha sua. Foi uma escolha profissional. Primeiro vou me formar, vou me especializar, fazer minha residência e, enfim, não chegou o momento ainda. Sim, Mas foi uma decisão sua. Isso, uma decisão mesmo. Mas para a medicina, para as mulheres, eu acho que ainda leva um pouquinho mais de tempo, porque é um curso que já são 6 anos, aí tem a residência, que talvez sejam 3 anos ou 5 anos, aí depois... Que é uma outra faculdade, né? Se você for pegar o tempo de uma residência, sei lá, um oncologista, né? Que ele vai fazer clínica médica para depois fazer onco, então aí são 2 anos de clínica médica, mais 3 de onco, 5 anos. É um curso, é um novo curso. Então, tem tudo isso, toda essa influência, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí para a cirurgia, então, até você conseguir operar, talvez demore um pouco, e aí a concorrência com os homens talvez fique difícil mesmo. Ginecologistas são quantos anos? São 3 anos. São 3 anos, mais os 6 de faculdade. Mais os 6. E mais a especialização, por exemplo, quem quer fazer mastologia ou reprodução humana, aí vai agregando mais alguns anos. Ou seja, o médico ele nunca para de estudar, né, gente? Na verdade, hoje o mercado exige, você enquanto consultora, especialista em RH, exige, independentemente da profissão, que você se especialize. Exato. Sim,
cada vez mais. Exige muito cada vez mais. E tem pesquisa já, artigos científicos já publicados, falando desse tempo em que as mulheres que a gente leva para as formações, que pode estar levando até 15 anos. Então, você começa uma graduação, aí você se especializa, que é a história da Priscila, né? Da nossa ginecologista. Então, tem muito isso. E isso já está em pesquisa já, científicas, ali pautada e confirmada, que às vezes a mulher vai levar 15 anos para ela estar preparada para o mercado de trabalho. Porque o mercado vai exigindo, você vai se formando, ele vai exigindo. Aí vai acontecendo outras situações. Mas isso aí está totalmente ligado à gravidez tardia. Exato. Sim, muito, porque ela vai, tipo, então tá precisando, então eu também quero, e isso vai atrelando uma coisa a outra. Fala assim, não, eu escolho neste momento a minha profissão, me especializar, e na hora que ela se sente preparada pro mercado de trabalho, também coincide com a fase de eu quero ser mãe. E você entra muito no planejamento familiar também, porque a partir do momento que você decide ter filho, você tem que pensar o que eu vou fazer com este filho depois. Porque tem uma mudança completa de vida aí, né? E quanto mais tarde você tem um filho, às vezes você já não tem uma mãe para te ajudar, né? Uma sogra para te ajudar. Ou hoje em dia, minha sogra, por exemplo, ela trabalha. Né? Ela já tem mais de 70 anos e ela trabalha. Então ela não tem como ajudar. São outros. Né, então assim, você vai depender de uma escola, você vai depender de uma outra profissional para cuidar da criança em casa. Então, tudo isso vai entrando ali na sua listinha, no seu checklist da maternidade, e você vai adiando, vai adiando, vai adiando cada vez mais. Se você falar nessa questão da escola, por exemplo, você vai deixar a criança em tempo integral, hoje em dia, em regra de jogo... É muito caro. É muito caro. É muito caro. E assim, existe. As escolas hoje, elas atendem das 7 da manhã às 7 da noite. Eu conheço quem deixa o filho das 7 da manhã às 7 da noite porque precisa trabalhar. É uma realidade, né? E as escolas cobram valores absurdos, né? Tem escolas que já levam a criança no médico, corta cabelo, dá banho. Já chegamos nesse nível. Aí você fala assim, um papel nossa, de segunda mãe mas aí, né? que mãe é essa que não cuida? Não, é uma mulher que está trabalhando. Ela precisa que alguém faça esse papel por ela, porque ela não tem quem ajude em casa, ela não tem uma mãe com quem contar, uma tia, uma vizinha, que na época dos nossos pais era diferente, né? Então tem mais essa questão também pesando na decisão da mulher de ser mãe ou não. Exatamente. Eu vou insistir numa pergunta com você, doutora Priscila. Existe uma idade limite para se dizer assim, ó, a partir dessa idade complica, se ela for postergando, vai ficando cada vez mais e pode chegar a um ponto até ficar impossível da mulher engravidar? Sim, essa pergunta é muito frequente, inclusive no consultório, né? Que Dúvida da própria mulher. Até quando existe uma idade limite é uma pergunta muito pertinente. Então, assim, aqui a gente estava falando um pouco desse perfil que vem mudando com os anos e existia um conceito na década de 60 que era a primigesta idosa, que eles falavam. Primigesta é aquela mulher que engravida pela primeira vez. E aí eles chamavam de primigesta idosa, na década de 60, mulheres acima de 25 anos. Então, hoje a gente vê esse conceito tem se perdido. Na verdade, a maternidade tardia, hoje é um conceito que é um pouco discutível, mas a maioria dos estudos mostram que acima dos 35 anos seria uma maternidade tardia. E isso tem um motivo do ponto de vista biológico. Por que 35 anos? Porque a partir dos 35 anos ocorre uma queda abrupta. Então, começa o chamado relógio biológico ali, na verdade, o cronômetro biológico, que a cada ano que passa, a mulher tem uma queda na fertilidade e essa queda repercute não só na qualidade, como na quantidade. Então, diminui a quantidade de óvulos, mas também a qualidade. Para a gente ter uma noção, uma mulher com menos de 35 anos, a chance dela engravidar naturalmente em um mês é por volta aí de uns 20%. Uma mulher com mais de 40 anos, essa chance mensal é por volta de 5%. Então, é bem menor. Então, assim, após os 35 anos, a queda vai aumentando. Acima dos 38, isso se torna dramático. E a maioria das pacientes chegam lá com 40 anos. Então, assim, isso a gente falou agora de quantidade. Então, o cronômetro biológico aí é super importante você ver se você está realmente aí, porque existem mulheres que mesmo abaixo dos 35 já têm algo diferente, um pouco mais acelerado. Então, isso eu estou falando de mulheres, entre aspas, normais. Né? Na média. Na média, né? Isso, do que está na média. 35 anos. E a repercussão na qualidade, que aí vem aquela questão de as mulheres que engravidam após os 35 anos têm mais abortos,
né? Se você comparar 35 anos com 40, dobra a chance dela ter um aborto. Isso por quê? Isso por conta da qualidade do óvulo. E aí a formação de embriões alterados geneticamente. Também, né? As Começam síndromes. a aparecer mais. Então, na verdade, os abortos são principalmente por alterações genéticas dos embriões. A mais conhecida é a síndrome de Down. Então, também aumenta tanto a chance de aborto, que é perder essa gestação, como de nascer uma criança com alguma síndrome ou com alguma alteração. Então, de 35 anos para 40 anos, a chance, apesar de pequena, ela dobra. Então, além de você ter menos óvulo, e se você engravidar, você ainda tem mais chance de aborto. E se essa criança nascer, ainda tem uma chance maior de ter síndromes genéticas. Então, tanto na qualidade quanto na quantidade. Então, existe idade limite para engravidar? A resposta vai ser, na verdade, depende. Porque isso a gente está falando com óvulos próprios. Então, se a gente fala de óvulos próprios, a idade, assim, a mulher pode tentar engravidar com qualquer idade, mas ela tem que estar ciente desses riscos, né? E os riscos inerentes à saúde, que depois a gente pode comentar também, tá? Agora, quando a gente fala de um tratamento de ovodoação, que é quando a mulher já está com 40 anos, 45, não tem mais óvulo, ou porque entrou na menopausa, ou porque o óvulo tem uma qualidade ruim, ela vai pegar o óvulo de uma mulher com menos de 35 anos. Aí a gravidez é como se fosse com óvulo de 35 anos. Aí os riscos voltam para... Então, a resposta é depende. Depende, é muito variável, né? É. Porque graças, inclusive, ao avanço da própria medicina, né? Isso só é permitido graças ao avanço da medicina. Quando você engravidou, André, você estava com 40, né? 40 anos. Você teve medo? Se preocupou em algum momento? O desejo era tão grande que eu não tive medo. Você nem pensou nisso? Nem pensei nisso. A idade, para mim, era irrelevante. A idade só estava comprometendo a quantidade da minha ovulação. Mas em nenhum momento eu pensei nisso. Aí chegou um momento importante agora no programa, porque ela tá falando que tem uma filha, Larissa, né, o nome dela? Só que, na verdade, ela tem 4 filhos, porque ela teve uma gravidez de trigêmeos, é isso? Depois da Larissa? Exatamente. Quando eu tive a Larissa, eu parei de trabalhar. Né? Eu me dediquei à maternidade, mas eu queria voltar ao mercado de trabalho. Então, eu e meu marido, nós decidimos por mais uma FIV. E eu falei, se der certo, deu. Se não deu certo, a gente fica só com a Larissa. E, para nossa surpresa, eu engravidei de trigêmeos. E aí? E foi um baque. Aí realmente isso acho que é com qualquer mãe, né? Imagina aí. Exatamente, só que eu já estava com 42 anos quando eu engravidei os trigêmeos. Então, com 42 você já tem uma gravidez de risco. Sendo trigemelar, era uma gravidez de altíssimo risco, né? E graças a Deus foi uma gestação maravilhosa, correu tudo super bem, eles nasceram muito bem, apesar de prematuros. É menino, é menina? São 2 meninos e uma menina. Os meninos, eles são idênticos, porque na verdade eu coloquei 2 embriões e um dividiu, para nossa surpresa, né? E aí a minha vida mudou completamente. Eu não tinha como voltar para o mercado de trabalho de forma alguma, com 4 crianças pequenas. A gente vai continuar falando da vida da Andréia daqui a pouquinho, porque a gente vai agora para um intervalo que passa rapidinho, mas não sai daí, o programa em discussão volta já já. Muito bem, o programa em discussão está de volta. Hoje a gente está falando sobre gravidez tardia. Aumentou o número de mulheres no Brasil que estão deixando para engravidar depois dos 35 anos. Isso de acordo com o próprio Ministério da Saúde. A gente está tendo um bate-papo aqui. Vou apresentar para vocês quem está chegando agora, ligando na TV Alesp. A gente está recebendo a doutora Priscila Lima, ela é ginecologista. Está recebendo também a Viviane Mishima, especialista em RH e coach de carreira. E Andréia Jacoto, que foi mãe depois dos 40 anos. E aí eu voltei, eu disse que a gente ia voltar falando da vida da Andréia. Então, descobriu 3, aquela bomba, né? Eita, vem 3 agora. Já tinha a Larissa que era novinha. Estava com quantos anos a Larissa? A Larissa, quando eu engravidei, ela estava com 1 ano e 4 meses. Ou seja, novinha ainda também, novinha, hein? Aí foram 4 crianças, assim. Exato. Eles nasceram exatamente 9 dias antes dela completar 2 anos. Então, eu tinha 4 bebês em casa, né? E eles nasceram prematuros. E aí você com duas formações, publicitária, administradora, inúmeras especializações. Como é que ficou sua vida depois do nascimento dos trigêmeos? Eu fui fazer um doutorado em mãe, né?
Virou sua profissão. Exatamente. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu me vi com 4 bebês em casa. Eu tinha só uma pessoa que me ajudava com a casa durante o dia, mas as crianças efetivamente era eu quem cuidava. Nos finais de semana, eu e meu marido. E eu não tinha mais tempo para fazer absolutamente nada. Mas mesmo assim, aquela ânsia pelo trabalho não me abandonou. Então, durante esse período, eu terminei um livro, eu escrevi um livro contando toda a nossa experiência, né? Chama Mãe de Proveta. Eu tenho um blog, onde eu iniciei esse blog quando eu fiz a segunda tentativa, né, dos trigêmeos, contando toda a nossa rotina e falando um pouco mais sobre fertilidade, sobre maternidade, prematuridade. Então, eu tinha o blog. Esse blog, ele se transformou na minha profissão praticamente. Eu me tornei uma coach materna. Além da profissão de ser mãe. Exatamente, exatamente. Então, assim, com o blog eu comecei a perceber, as pessoas perguntavam, queriam conversar, tiravam dúvidas comigo. Eu falei, puxa, eu vou transformar a maternidade na minha profissão, né? Do mesmo jeito que eu aprendi a administrar uma empresa, eu administrava a minha casa, porque eu tinha que administrar estoque de fralda, de leite, era uma linha de produção de troca de fralda, de banho. Então, assim, eu não deixei de trabalhar. Na verdade, eu trabalhava até mais, porque eu trabalhava 24 horas por dia. E com o coaching materno, eu consegui ajudar outras mulheres, né? Então, muitas mulheres se veem grávidas no meio, assim, não estava desejando aquela gravidez e fica completamente perdida. Outras mulheres estão grávidas de múltiplos, gêmeos, trigêmeos, e aí vêm conversar comigo para tirar dúvida, entender como é que eu consegui me organizar, né? Então, isso começou a se tornar o meu trabalho, além do trabalho de mãe, de cuidar das crianças, de fazer a comida, de lavar roupa, de levar para a escola, de educar. E essa foi uma decisão sua? Foi isso que você... Então, foi mãe a agora... priori, com o segundo filho, a minha ideia era voltar para o mercado de trabalho, né? Eu ainda desejo voltar para o mercado de trabalho um dia. Só que como vieram 3, ficou muito mais difícil, porque você imagina, você pegar uma criança com 4, 5 meses, colocar num berçário para você poder ir trabalhar, é um custo. 3, você fazer isso com 4. Multiplica, 4. É Estou esquecendo da Larissa, ó. Já estou deixando a Larissa de fora. Então, nós tivemos, assim, que planejar muito, né? A questão financeira foi uma questão que pegou bastante, porque só o meu marido trabalhando. A gente acabou mudando muito o nosso padrão de vida, mesmo porque com 4 crianças, você não consegue fazer muita coisa, né? A vida social muda completamente, o teu pensamento muda, né? As tuas prioridades mudam. Então, a gente começou uma vida nova mesmo, né? Então, tanto eu como ele, nós tivemos que aprender coisas novas. Por isso que eu falei que eu tive que fazer um doutorado em mãe, porque você tem que reaprender a fazer muita coisa. Uma delas é como você vai passar o seu tempo, porque eu queria continuar trabalhando. Eu sempre fui meio workaholic, né? E aí o blog, o livro, os programas, os conselhos, isso tudo me manteve viva nessa questão profissional. O bom é a Viviane olhando aí, ouvindo essa história, está cansada, né? Só ouvindo a história, imaginando ela trabalhando. Meu Deus. E aí, ela foi a decisão, até foi meio que uma decisão imposta, porque vieram 3 de uma vez só, que ela não estava esperando. Mas quando a mulher é mãe, obviamente, ela investiu na carreira, ela teve uma gravidez tardia, muitas vezes focando no lado profissional, e óbvio que depois de um certo tempo ela vai querer voltar para o mercado de trabalho. Como é essa readaptação no mercado de trabalho depois de ser mãe? Então, hoje eu falo com muita felicidade que tem muitas empresas, eu vou focar mais nas multinacionais, né, que são mais desenvolvidas e preparadas em todos os setores internos, que têm desenvolvido programas pró-acolhimento dessas funcionárias que saíram para ter os filhos, né, estão no processo de pós-maternidade, né, dos 4 a 6 meses, que a lei hoje permite, né, para a mãe estar com o filho. Então, é um preparo maior. Quanto nós, do lado de cá, os especialistas e os gestores, eles precisam ter um preparo maior até do ambiente para o acolhimento dessas mulheres, porque elas precisam se sentir pertencentes de novo da cultura do ambiente organizacional, porque são 2 realidades totalmente diferentes, então é difícil para ela tomar a decisão de vou estacionar, entre aspas, a minha carreira agora para ser mãe. Aí eu vou ter minha carreira de mãe. Depois, tipo, agora eu preciso retomar a minha carreira profissional lá fora e ter as 2 ao mesmo tempo. Então, ela precisa se sentir acolhida e pertencida no ambiente novamente.
e saber que Mas o ela trabalho dela... hoje é uma realidade, de fato, a gente falando na prática no Brasil. Quando ela sai, ela foi Minoria. mãe. Não, a minoria. Porque o que acontece? É mais fácil você ver nessas multinacionais que implementam situações de acolhimento, que oferecem a questão de ter um espaço para as crianças, né? Uma creche, A opção oferece do home office. a opção do home office, que hoje tem crescido muito, Tem muito, né? O trabalho remoto. Então, isso também facilita muito essa questão, mas ainda é um pouco mais fácil para essas mulheres que elas não se distanciaram total do mercado de trabalho. Elas tiveram filhos, estão no pós-maternidade e estão voltando. Agora, para as mulheres que optaram, tipo, vou criar o meu filho até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depois retornar para o mercado de trabalho, é um desafio muito grande. É uma complexidade e é muito imensa. injusto também, né? Porque, veja, ela tá ali, ela se especializou para aquilo, foi um planejamento de vida mesmo e acaba sendo preconceito isso, não deixa de ser um preconceito, né? Eu falo que, infelizmente, os RHs ainda em geral estão muito despreparados, precisa de muita formação ainda, e a parte socioemocional. Desenvolver o socioemocional não só dos profissionais que trabalham, mas deles próprios, para estar oferecendo essa oportunidade. Porque na hora que essa mãe chega e retorna para uma entrevista, já vem aquela questão, mas você ficou fora do mercado para cuidar do seu filho? Aí já faz aquela cara que não consegue nem disfarçar, isso é horrível. Porque já traz um sofrimento maior para essa mulher, que ela está com uma expectativa de voltar. Porque ela se pergunta, foi que eu fiz de errado, né? Na verdade, eu fiz tudo certo. É esse conflito Eles que a tratam Andrea... a maternidade como um problema. E que não deveria Não é ser. um problema. De forma alguma. Agora, falando de maternidade, doutora Priscila, eu queria explicar direitinho o que aconteceu, inclusive, na segunda gravidez da Andrea, né? Qual foi o termo que você usou, Andrea? Que houve uma repartição... O embrião ele se dividiu. O embrião se dividiu. Exato. Isso é comum, doutora Priscila, acontecer? Não, isso é muito raro, tá? O fato de um embrião se dividir, tanto na gravidez de fertilização quanto na gravidez natural, é a mesma chance, que é super raro, é menos de 0,5%. Então, é uma situação rara, né? Que são gêmeos idênticos. Então, isso é muito raro. Um sorteiozinho aí, né? Uma loteria. Mas aí, obviamente, depois do susto, hoje você é extremamente realizada com seus 4 filhos. Sim, não tenha dúvida. Hoje eu sou super... A gente já olha aquela mesa cheia, já fica imaginando mil possibilidades de vida. Né? Não, eu não consigo. Inclusive, eu finalizo o meu livro dizendo isso. Eu não consigo imaginar a minha vida sem os 4. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ter passado tudo o que eu passei. E eu faria tudo de novo, sem a menor dúvida. Eu ia te perguntar sem isso. A menor Era um processo dúvida. que você fez, você demorou para engravidar por uma opção, por carreira, mas tudo fez parte de um planejamento que você repetiria se fosse possível. Sem dúvida nenhuma. Se fosse necessário. Sem dúvida nenhuma. Com o final que eu tive, sem dúvida nenhuma. Talvez alterando alguma coisinha ou outra, mas assim, eu não pensaria 2 vezes se eu tivesse que fazer tudo de novo. Agora a gente está falando aqui de gravidez tardia, que é uma realidade, que a mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho, que bom. Agora, bora também, doutora Priscila, falar da questão de risco, né? A gravidez tardia, ela traz algum tipo de risco para a mulher? A gente já falou que para o bebê ela pode desenvolver ali uma síndrome, ela pode ter o aborto, mas para a saúde dela, existe risco quando ela opta pela gravidez tardia? Tá. Bom, existe um risco que também a gente coloca a idade de 35 anos por motivos biológicos e a gente sempre vai comparar gravidezes abaixo de 35 anos com gravidezes acima de 35, tá? Então, acima de 35 anos existe um risco maior. Risco de quê? Risco de doenças hipertensivas, né, que é a pressão alta na gravidez, a diabetes na gravidez. E, por consequência, todos esses problemas podem levar a partos prematuros. E, no caso, a mulher pode adquirir isso? É isso? A pressão alta? Sim. Isso tá relacionado com... A idade é um fator de risco para isso. Então, a mulher que tem menos de 35 anos tem menos chance de ter pressão alta na gravidez que a mulher acima de 40 anos, tá? Assim, o que a gente tem que ver também é que claro que esse risco isolado pela idade existe, porém existem outros fatores que agregam risco. Então, a gente fala que o risco esses riscos é menor numa mulher maior de 40 anos que seja saudável, então aquela mulher que se preparou para engravidar, que faz atividade física, que está com o peso adequado, que
tem uma avaliação nutricional, se alimenta bem, passou por uma avaliação cardiológica, avaliou os rins, o fígado. Até a alimentação tem um fator, então, extremamente importante nesse momento. Sim, extremamente importante. A alimentação, na verdade, sempre vai permear aí os vários momentos da vida. Então, assim, se ela é saudável, se ela passou por uma avaliação cardiológica, fez todos os exames, avaliou tudo e ela está saudável, ela vai ter menos risco com 40 anos do que uma menina com 20 anos com diabetes descontrolada. Então, isso é importante também. Então, existe o risco? Existe. É um pouco maior? Sim, um pouco maior. Mas desde que a mulher se prepare para isso, os riscos são controláveis. Então, a gente hoje vê mais do que 40, 45. Recentemente teve uma mulher que teve um parto aos 64 anos de idade. Então, onde? assim, aqui no Brasil? Aqui em São Paulo? Aqui em Minas Gerais. Minas Gerais? Então, assim, é possível engravidar, tanto que um fato que o Conselho Federal de Medicina, antes de 2015, ele definiu que mulheres acima de 50 anos teriam que pedir autorização ao Conselho Federal de Medicina para engravidar. Né? Abaixo de 50 anos, estava autorizado os tratamentos de reprodução assistida. Então, a idade limite era 50 anos e acima de 50 o Conselho Federal teria que liberar e ver a situação da mulher. Depois de 2015, ou seja, já faz 4 anos, não precisa mais de autorização. A mulher pode engravidar após os 50 anos, desde que ela e o médico assumam os riscos. Né? O médico tem que atestar que ela esteja em boa saúde para fazer um tratamento de reprodução assistida. E aí vem um pouco de ser psicólogo também num momento como esse, doutora? Além de médica, daquele... Porque eu imagino que é muito comum chegar no seu consultório pessoas pedindo até a sua opinião pessoal mesmo, né? Claro, tem todo um planejamento, mas cheguei aí, doutora, você acha que dá para esperar mais 2 anos, daqui a 3 anos? Tem isso também? Tem. A questão psicológica, aliás, eu acredito que é uma das questões mais fortes na jornada aí para engravidar. Então, já existem estudos que mostram que o motivo que as pacientes desistiram de engravidar, né, quando perguntaram, foi a dificuldade do tratamento, a utilização das medicações que são injetáveis, o custo que é alto, ou foi a questão psicológica? E viram que foi a questão psicológica. Então, é muito importante e isso no consultório, na verdade, é nosso dia a dia. E aí chega muita mulher, se eu engravidar agora, eu vou perder a oportunidade no meu trabalho. Ou então as pessoas sempre chegam e falam que você está muito velha para engravidar. Mas joga uma bola assim para a senhora? Ei, doutora, sim. se eu engravidar agora, eu vou perder uma oportunidade de promoção no trabalho. Aí joga a bola assim para você. Faça o quê? A gente tem que discutir. Aí você faz o quê? Aí a gente coloca algumas... A gente, na verdade, faz um aconselhamento. Então, assim, tudo bem, não precisa engravidar agora, mas vamos congelar os óvulos, vamos congelar o embrião, e aí, quando você estiver pronta, você volta para buscar. Então, existe isso, essa questão da decisão, do planejamento, e existe o preconceito. Né? Eu me lembro de uma paciente que, inclusive, é dentista, com 47, 48, pronta para fazer o tratamento. Ela utilizou óvulos doados, está com os embriões prontos, mas ela diz que no consultório ela vê outras pessoas que trabalham com ela julgando pessoas que chegam que engravidaram tardiamente. Então ela fala, eu sinto que eu estou mais velha, que as pessoas vão olhar para mim. Então a gente vê essa questão também que permeia aí toda a parte psicológica, né? Tem esse pouco de psicologia também na sua área, porque você é especialista em RH, mas também é coach de carreira, né? Então, muita gente também chega com essas dúvidas, com essas perguntas, colocando assim contra a parede. E aí? Muito. E aí que a gente, enquanto profissional que está desse lado, a gente tem que acolher, né, e sentir, mas enquanto não profissional da área da psicologia, a gente não tem o direito e a liberdade de aconselhar e nem muito menos voltado para a saúde. Mas por isso que muitas empresas hoje têm um psicólogo, ou deveriam ter, né, um psicólogo organizacional do trabalho, que é para todas as questões, inclusive essa, que é uma questão muito delicada hoje, né? Sim. Para a mulher, para o mercado, para o contexto organizacional, como que os meus colegas de trabalho vão me ver, porque tem muito isso. Né, das minhas escolhas, eu estou saindo agora, mas eu produzo muito, será que ela vai continuar produzindo? Será que ela vai continuar tendo o mesmo gás? Então, a gente precisa ter essa economia, e vem muita carga, porque é esse peso e são essas dúvidas que são várias e imensas,
Então, não para por aí na questão, tipo, paro a carreira, eu vou ser mãe e volto. Mas é um contexto amplo de dúvidas, de perguntas, de medos, de julgamentos, pré-julgamentos, de preconceitos que todas as pessoas têm, às vezes a própria mulher. De falar, será que eu realmente deveria estar fazendo isso? Ou esse é o momento? Então, a gente precisa ter essa falar empatia mais, né? De você sentir, acolher, ouvir, e nem sempre a gente argumentar contra ou a favor, mas a gente simplesmente acolher aquilo que ela está trazendo. A gente não pode deixar de esquecer que tem uma mãe aqui, que foi mãe aos 40. Você sentiu alguma coisa na pele de preconceito ou de julgamento? Ou isso estava muito bem resolvido também na sua cabeça? Porque também tem isso, né? A mulher, ela está muito decidida, ela está certa na cabeça dela que o momento era aquele e ela não vai ligar para o que vê de opinião externa. Mas você sentiu? Eu, na verdade, assim, eu senti muito mais pressão na parte profissional. Né? No trabalho, muitas vezes as pessoas comentavam, mas tem certeza? Você já está com quase 40, você vai continuar tentando? Como é que você vai voltar para o mercado? Faziam esse tipo de pergunta? Não, esse tipo de pergunta não, mas me falava assim, mas você vai dar conta? Você vai ter paciência? Né? Quando eu tive os trigêmeos, então, você está louca? Você vai ficar com os 3? Eu ouvi isso, você vai ficar com os 3? Você vai fazer o quê? Meu Deus. Né? Eu ouvi isso, eu ouvi isso. Então, assim... No ambiente de trabalho, isso? Não porque eu já não estava trabalhando. Sim. Né? Pior, foi no ambiente familiar. Então, é mais complicado ainda. E, assim, muita gente, quando vê a gente com as 4 crianças, principalmente quando eles eram bebezinhos, assim, mas são todos seus? Sim, são todos meus. Nossa, mas você dá conta? Como é que você consegue? Dou conta. Né? Mas é mais nesse âmbito. Agora, de chegar no ambiente de trabalho, alguém está falando, você é louca de querer engravidar, ou não, acho que você tem que esperar um pouco mais. Não, isso não, pelo contrário, eu tive bastante apoio nessa parte. Até porque, bora combinar, é muita falta de noção, na verdade, né? Porque não cada um tenha tem suas dúvida. escolhas, o seu momento, e é bem por aí. Agora, eu queria puxar também esse gancho, Viviane. No caso de André, ela disse que teve uma nova profissão, que é a profissão de ser mãe, justa, né, André? Sim. Mas ela também viu ali uma possibilidade, ela estava me contando lá no camarim que, óbvio que não ganha o que ela ganhava como administradora e tudo mais, mas, assim, ela viu uma possibilidade de fazer um investimento num blog, ela escreveu um livro, foi uma boa saída? No caso dela, que viu ali, eu estou com 4 crianças, eu não tenho, tá impossível eu voltar para o mercado de trabalho agora. Mas ela, além de mãe, ela acumulou também, ela viu uma vertente aí, ela viu como se sair diante dessa situação e garantir alguma coisa também, né? Com certeza, para minha total admiração para essa mãe, para essa multifunção, porque não é fácil, realmente. E para uma mulher que ela quer se reconhecer, que ela gosta de trabalhar e também gosta de ser mãe e quer ser mãe, é um conflito muito grande. Isso mostra, inclusive, a profissional que ela é, né? Exatamente. Tipo, o comprometimento que ela tem com a família, com o lar, com o esposo, com os filhos, com ela mesma, porque é parte disso também, e com o profissionalismo que ela tem. Então, é uma bagagem muito grande que tem como aproveitar. E muitas mulheres ficam perdidas de realmente falar, mas eu quero me doar mais para os meus filhos, para a minha família, e o que eu posso fazer? Eu tenho casos que eu conheço, mulheres que elas começaram a fazer docinho em casa, e é esporádico, não leva tanto tempo, ela consegue conciliar os 2 ambientes. E eu acho isso muito louvável. É uma decisão, assim, para mim, extraordinária, maravilhosa, porque a mulher, ela se encontra em várias possibilidades diferentes. Ela tem o poder de se reinventar o tempo todo. Às vezes ela acaba até redescobrindo uma paixão mesmo, uma nova profissão. Exatamente. Fazer docinho. Não era uma coisa que ela nunca pensou em fazer e ela se descobre e se dá super bem com isso. Eu falo muitas vezes de um hobby que você tem, você pode transformar isso no seu novo trabalho. Talvez você não vai ter a mesma renda que uma empresa vai te oferecer, mas você vai ter um retorno talvez muito mais satisfatório do que você estar lá 8 horas, 12, 10 trabalhando, longe dos filhos, longe da casa, com a cabeça querendo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, isso é incrível. E é uma saída fantástica, um encontro totalmente diferente, que para mim, eu tiro o chapéu. E eu acho lindas essas histórias de mulheres que contam tudo isso, porque é possível. Né? E como que tudo é uma coisa muito maior do que... Porque as empresas olham para as pessoas hoje como números ou como pessoas que precisam produzir e render. Não como seres humanos. Nós somos pessoas. Esse é o grande problema, né? Exatamente.
E é um grande desafio da área de recursos humanos, né? Eu estudo muito isso, a questão do bem-estar, da qualidade de vida, que eu até ia fazer uma pergunta para a doutora depois. E tem muito Fique a ver à com vontade. isso. Ah, obrigada. E tem muito a ver com isso, porque realmente somos seres humanos, nós precisamos ser tratados como pessoas que têm as dificuldades, que têm as facilidades, não como pessoas que eu estou ali pagando para você cumprir o seu dia, as suas funções, as suas atividades. É muito mais do que isso, né? As organizações precisam começar a mudar a visão, como olham o ambiente de trabalho, a direção, os gestores, os próprios gestores de RH, e colocar isso no ambiente, né? Mostrar que sim, é possível você ter bem-estar trabalhando e continuar produzindo. Sim. É possível você ter mais qualidade de vida e você contribuir ainda com a empresa e com a pessoa que está ali. Então Na é um verdade, olhar só mais humano. É possível, né? Porque quando você não Só é se vê possível. apenas enquanto objeto da empresa, Exatamente. e você se vê enquanto ser humano, enquanto pessoa que faz parte daquele processo, que é importante para o desenvolvimento daquela empresa, você se doa muitas vezes além do que seria o necessário. É você ver sentido real naquilo que você está fazendo. E é o que o André com certeza encontrou e faz hoje. Porque tudo que você coloca com muito amor e muito paixão, isso vem de volta, você tem resultados muito maiores, mais expressivos. Então é o olhar humano. A pergunta que você ia fazer para a doutora Priscila é uma pergunta pessoal, depois do programa? Não tem a ver com essa ou tem questão. a ver? Então, gente, agora a doutora Viviane vai fazer uma pergunta para a doutora Priscila. Pode Tem fazer. a ver com essa questão da qualidade de vida. Você comentou que tem a nossa parte biológica, né, com questão da idade, que tudo vai reduzindo a qualidade e a quantidade, mas a qualidade de vida também que a mulher leva influencia muito. Um pouco na fertilidade, independente de estar mais velho ou não, isso vai acarretar uma situação diferente. Aí eu tenho questão pessoal. Porque eu fiz essa pergunta para minha ginecologista, ela falou assim, não se preocupa em congelar óvulos, fazer nada, é saudável. Então tem uma ligação, uma correlação em a pessoa, a mulher, ter uma qualidade de vida, saber levar mais a vida de um jeito mais saudável, com a idade, com os fatores de fertilização. Sim, a qualidade de vida, quando a gente fala em qualidade de vida, tem a questão do estresse, tem a alimentação, tem a atividade física, e aí o estresse a gente coloca o trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, sem dúvida, a qualidade de vida vai propiciar não só uma gravidez adequada, como existem alguns fatores. Por exemplo, às vezes a mulher está muito estressada, está passando por um momento muito difícil, que isso pode levar a oscilações hormonais, oscilações de peso e, inclusive, ter algumas alterações na ovulação, né? Diminuindo a taxa de fertilidade dela naquele ciclo. Então, a qualidade de vida é importantíssima para isso, para a fertilidade, para o planejamento. Essa questão do congelamento de óvulos realmente não é oferecido. Não é muito oferecido para as pacientes no ginecologista geral. Elas que vêm, que leem, que assistem na TV e aí vão procurar. E quando vão procurar, elas já vão procurar, eu quero congelar. Elas não procuram, olha, eu devo congelar quando, como é que funciona isso? Elas não tentam entender o processo. Porque Já muitas vai com a acham decisão. que é uma questão muito complexa, né? A gente fala, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos desmistificar tanto o congelamento de óvulos quanto o tratamento de fertilização in vitro, porque às vezes você vai até, inclusive, com alguns mitos e alguns pré-conceitos e fala, não vou congelar porque eu nem sei se eu quero ter filho. E aí isso também eu me deparo no consultório. Chega a paciente lá, olha, eu não queria ter filho, por isso nunca me preocupei. E agora com 40 anos encontrei uma pessoa, casei, ou então até, tive filhos, mas fiz a laqueadura, não queria mais ter, agora quero ter. Então, na vida, as coisas mudam muito, né? E aí, exatamente essa questão de você se planejar, de você entender. Então, o cenário ideal para a gente é que ela fosse ao menos saber o que é, fazer os exames para ver quando eu poderia fazer. Tudo bem, volte o ano que vem, fique tranquila. A gente vai vendo uma vez por ano essa necessidade. Ou então, não, olha... De congelar, existe um tempo certo para isso? Existe, sem dúvida. O ideal para congelar seria abaixo dos 35 anos. Porque aí como se você parasse seu relógio biológico. E aí você pode engravidar com 45, usando um óvulo de menos de 35, e aí você... Um óvulo de melhor qualidade. Exatamente, aí você já diminui aqueles riscos inerentes a aborto, a infertilidade. E aí, o estilo de vida contemporâneo, o estresse, a poluição, a alimentação com agrotóxico tem
pode estar relacionado com uma queda da reserva ovariana um pouco mais acelerada. Aí, doutora, eu te pergunto, isso a gente está falando especificamente da mulher, mas essa questão do estilo de vida também, né? Do estresse, da poluição. A gente mora numa cidade, né, que tem um ar poluído, está na maior cidade do país. Isso também vale para o homem? Vale. A fertilidade do homem? Vale. Também tem alguns estudos mostrando que ao decorrer dos últimos anos, a qualidade seminal veio caindo, quantidade e qualidade, e alguns estudos comparando moradores do campo, que ficam em contato ali, menos contato com poluição, estresse, com moradores de áreas urbanas e viu que existe uma qualidade um pouco inferior, então com certeza tem essa influência. E aí, como a gente não sabe o quanto isso vai influenciar, ou com qual velocidade que vai influenciar, talvez daqui a alguns anos a gente vai falar de, olha, 35 anos já é tarde, porque você tem que ver com 30 se não está muito reduzida. Porque às vezes chega no consultório 32, só quero avaliar. E aí está com uma reserva reduzida, a gente não sabe dizer por quê, não tem nenhum problema, fizemos todos os exames. E aí eu vou te dizer, olha, era com 35, mas talvez pense em congelar antes, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Cada caso é um caso, Exatamente. né? Existe uma regra, mas que ela não serve para todos, né? Tem idade, aquela idade limite ali de 35 anos, mas... Nada é 100% Nada é garantido, 100% né? na vida, né? Na vida, é isso. Bom, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que a discussão foi boa. Se alguém quiser fazer alguma consideração final em relação a essa questão da gravidez tardia, da mulher no mercado de trabalho. Eu posso fazer uma pergunta ou consideração? A questão do congelamento dos óvulos tem um custo também, né? Sim, então, sim. Tipo, que depende muito da condição da mulher também, não só do desejo, né? Exatamente. Isso daí é até uma questão importante, porque talvez você tenha que se planejar financeiramente para isso. E se você deixa para ir daqui 5 anos, talvez você tenha que fazer 2 vezes. E aí você vai duplicar o custo. Porque existe uma quantidade de óvulos que eu devo congelar para ter um sucesso depois na hora de descongelar. A gente compara um pouco com o seguro do carro ou algum seguro. Você tem carro e aí, portanto, você tem seguro, mas você não quer usar aquele seguro, porque é uma dor de cabeça. Mas se você precisar usar, você vai ter um seguro que vai cobrir o que você precisar, não vai te deixar na mão. Então, para ter uma quantidade boa de óvulos, a gente precisa de uma boa reserva de óvulos. E às vezes acontece da gente ter que fazer 2 tratamentos, e aí eu vou duplicar o custo. Então, vale a pena discutir, olha, você poderia esperar 1, 2 anos, mas aí eu já não sei se daqui 2 anos você não vai ter que fazer 2 vezes, o que é um transtorno, às vezes a paciente não quer fazer nenhuma. Não é 100% garantido. Você que passou por 9 vezes, imagina fazer o estímulo, usar as medicações. É muito pesado. Então, tudo é relativo, eu tenho que discutir, eu tenho que ver, cada um tem uma vida pessoal, tem uma história de vida, então... E pode não dar certo. E pode não dar certo, sem dúvida. Tem essa questão É também. isso, é se planejar acima de tudo, né, gente? Quero agradecer demais a presença de vocês no programa de hoje da gente. Sucesso com as 4 crianças, Andréia. Obrigado, meninas, também, viu, pela participação de vocês. Obrigada. O programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa no nosso canal, no YouTube. Até a próxima. Até lá.